Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um Bom Dia Baixada aqui na Santa Cecília TV. E entre os nossos convidados, recebemos hoje, aqui nos estúdios da Santa Cecília TV, o advogado e vereador de São Vicente pelo Democratas, Dr. Eduardo, e o jornalista, presidente do Comitê Santista dos Direitos Humanos e pré-candidato a prefeito de Santos pelo Democratas, Moisés Fernandes. E vamos começar o nosso giro de notícias. Uma notícia triste para a música brasileira. O cantor e compositor Calbi Peixoto faleceu na noite de ontem, aos 85 anos, em São Paulo. O artista estava internado desde o último dia 9 com um quadro de pneumonia. Aumentou o número de moradias irregulares na região. A crise tem sido apontada como um dos principais motivos pela ocupação de terrenos instalados em áreas de proteção permanente na área continental de Santos. A informação é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que desde 2014 realiza acompanhamento periódico da área. Em Santos, pessoas estão se aproveitando de parentes de pacientes internados para aplicar golpes. O golpista liga para o familiar de uma pessoa hospitalizada, se fazendo passar por médico ou funcionário da unidade de saúde e alega que é preciso depositar uma quantia em dinheiro para a realização de exame ou outro procedimento médico. Desesperado, o parente acaba realizando o pagamento, que na verdade faz parte da ação criminosa de um grupo que tem atuado na região. O golpe não é novo, mas tem feito várias vítimas. E eu quero começar o programa de hoje com o Eduardo. Bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Vanesca. Bom dia, Moisés. Bom dia a todos os telespectadores do Santa Cecília TV. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Eduardo, nós falamos sobre o aumento do número de moradias irregulares na área continental de Santos. Você é vereador em São Vicente e a cidade tem passado por uma situação semelhante no que se refere à questão habitacional também, né? É verdade. Realmente, São Vicente tem ganhado lá um grande número de moradias irregulares. Faltou um pouco de fiscalização nesse sentido, principalmente na área continental. Acredito que deveria ter feito uma fiscalização um pouco maior. Hoje, o número de famílias ali no chamado núcleo Fazendinha, Portelinha, é um número que passa de mais de 3 mil pessoas, né? Nosso déficit hoje habitacional é muito grande, mesmo hoje com a construção dos conjuntos habitacionais em São Vicente, ali no Tancredo, também tem as obras paradas no Parque Bitaru, também no Rio Branco. E recentemente tivemos aí a oportunidade de recebermos um aporte de aproximadamente 3 milhões de reais aí pela Secretaria da Habitação, a qual também o Democratas está à frente, para continuar as obras do Parque Bitaru, onde tentaremos diminuir um pouco mais esse déficit habitacional que temos em São Vicente. Moisés, bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Vanesca, bom dia, doutor Eduardo, bom dia aos telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês hoje para discutir essas questões aí que estão acontecendo não só em Santos, mas como lá em São Vicente também. O prazer é nosso. Moisés, infelizmente, o déficit habitacional é uma questão que atinge não só os municípios, mas o país todo. Na sua opinião, qual o caminho para minimizar esse problema? Então, a gente vem falando muito sobre isso, Vanesca, de telespectadores, sobre o problema da gestão. O que a gente vem enfrentando hoje na política, não só em Santos, mas em São Vicente, se você pensar no Estado também, na Federação, é um problema que, na verdade, tem a ver com o quê? Com a má gestão. Hoje a gente está preocupado com o quê? Quando a gente observa Santos, por exemplo, que é onde a gente tem atuado mais. Hoje a preocupação do prefeito, a preocupação dos secretários, a preocupação de muita gente que está envolvida com a política não é outra que não a reeleição. E quando você tem a preocupação primordial, né, ou a prima preocupação, a reeleição, algumas coisas vão passando. Então, ou seja, algumas coisas acabam não sendo feitas. E situações que são fáceis de resolver, não essa questão, porque essa é uma questão mais delicada, a gente tem um grande déficit de habitações, mas tem várias outras situações que acontecem na nossa região e aí, principalmente na nossa cidade, que poderiam ser resolvidas quando você chama os atores principais para conversar. Mas essa não parece ser uma preocupação do prefeito, né? É uma preocupação dos gestores públicos. Na verdade, o gestor público hoje está muito mais preocupado com a parte eleitoral, né? Ou seja, o que eu faço para me reeleger, né? Como eu faço para me manter no poder? E não a preocupação com a população. O gestor está lá para quê? Na verdade. Sim.
para servir as pessoas. Ele não tem outra função que não seja de verdadeiramente servir as pessoas, de se colocar como interlocutor para resolver questões simples. Outro dia aqui na nossa cidade, os caminhoneiros invadiram um terreno, né, da prefeitura. E aí não vai prefeito, não vai secretário, ninguém busca sequer uma interlocução, ou seja, entender o porquê. Por que isso está acontecendo? Né? E como que a gente pode tentar, em algum grau, solucionar? A mesma questão é para os déficits de moradia, ou seja, se você não sentar com as pessoas, se você não for lá no local, não tentar buscar algum tipo de resolução, isso vai acontecer e vai aumentar. Ainda mais nesse momento que a gente vem vivendo hoje no Brasil, um momento de crise, onde as situações estão apertando, as pessoas têm menos recursos e aí acabam buscando aquilo que... Porque dá para culpar essas pessoas... Né? Ou seja, a pessoa não tem onde morar, não tem o que fazer, ou seja, ela está buscando dentro daquilo que ela pode uma solução. E o gestor, ele está como se colocando? Como alguém, não tenho nada a ver com isso não tem a ver comigo. Então as pessoas acabam tomando atitudes que não são as melhores, mas por quê? Por conta de uma ineficiência da gestão pública como um todo. Qual seria o caminho, então? O caminho hoje é o quê? É como a gente vem falando quase que diariamente, você fazer a gestão, a melhor gestão, ou seja, buscar uma qualidade, buscar uma interlocução. Por exemplo, no caso dos caminhoneiros, a gente foi lá, a gente fez uma interlocução, conversou com a Codesp, buscou os atores, buscou as empresas, conversou com eles e resolveu a situação. Ou seja, então, às vezes é uma coisa que parece, pô, você tem 200 caminhões, onde a gente vai enfiar 200 caminhões? É quase que impossível, né? Assim, no primeiro momento, né? Você olha para uma situação e fala, isso não tem como resolver. Aí você vai lá, conversa com a Codesp, conversa com empresários, envolve os vereadores, fala com as pessoas e, de repente, você consegue um espaço, uma cessão de um espaço para que esses caminhoneiros possam colocar os caminhões em um determinado lugar. Com relação ao déficit de moradia, é a mesma coisa. A solução é você fazer verdadeiramente gestão, ou seja, você pensar nas pessoas, né? Ou seja, a gente está lá para quê, né? Quando você está lá dentro da gestão pública como um todo, para servir, para buscar solucionar as questões. Sim. Eduardo, você acha que em São Vicente acontece a mesma coisa? Estão preocupados mais com reeleição? Então, Vanesca, faltou fiscalização e o Moisés está corretíssimo. Tem que ser feito um congelamento dessas áreas, fiscalizar realmente, porque em São Vicente, principalmente, aconteceu alguns locais que as pessoas foram removidas, e hoje já voltaram a habitar aquele local. Quer dizer, faltou gestão, faltou fiscalização, realmente precisa ser feito Hoje o prefeito já nem fala nesse tocante à reeleição, que ele já não é mais candidato à reeleição, segundo informações. Mas realmente hoje o gestor público tem que se preocupar realmente mais com pessoas e parar de pensar um pouquinho. Tudo é consequência, né? A reeleição é consequência de um bom trabalho. Se não houver bom trabalho, não haverá reeleição. Mas temos que cuidar de pessoas, cuidar de gente, né? Esse problema, quando a gente fala em habitação, é o maior sonho da pessoa, a pessoa ter a sua moradia, ter a sua casa própria, então não dá para a gente brincar com coisa séria. Temos que realmente fazer a fiscalização, fazer a gestão e levar infraestrutura para esses locais de conjuntos habitacionais. São Vicente, ali no Tancredo Neves, vai ganhar um número elevadíssimo de pessoas, inclusive pessoas de Santos também irão para lá, e vai faltar estrutura. Não vai ter hospital, não vai ter escola, creche, vai ser uma situação que tem que ser bem planejada. Perfeito. E mudando um pouco, quer complementar com alguma coisa? Em Santos, esses dias, a gente tem um movimento para moradias ali no Morro da Nova Sintra, né? Na verdade, são dois movimentos. A gente esteve lá conversando com as pessoas, algumas pessoas olham para a gente e choram. Elas falam assim, Moisés, né? A gente esteve lá com alguns vereadores, será que até eu morrer, até o final da minha vida, eu vou ter condição de ter a minha casa? Vou ter que esperar. Porque as pessoas vêm me enrolando e as pessoas não vão até lá. Aí a gente denunciou essa questão. Aí no dia seguinte, tinha 2 tratores lá no terreno que estava abandonado trabalhando. Não, tá trabalhando, a gente vai... Aí voltamos agora recentemente, aí você olha para o terreno, não tem absolutamente nada. Então, ou seja, quando você toma esse tipo de postura, ou seja, essa situação, é maquiagem, sabe? Você faz uma maquiagem, você tenta mostrar uma realidade, você faz propaganda disso e isso não acontece. Né, quando você pensa novamente em gestão, né, que é uma palavra que a gente vem utilizando e muito, porque eu acho que essa é a grande solução, você busca a solução do problema. E a solução do problema não é fazer propaganda daquela questão, porque quando você faz algo bem feito, como bem disse o Eduardo, naturalmente aquilo se propaga. Então você não precisa necessariamente ter um aporte de recurso grande para fazer propaganda daquelas ações. Eduardo, nós falamos aí sobre a ação de criminosos que se aproveitam da fragilidade das pessoas que têm um parente internado
para extorquir dinheiro legalmente, existe algo que o hospital ou as vítimas possam fazer? Olha, vários especialistas falam sempre desse assunto, né? Mas eu também atuo na área do consumidor. O consumidor tem que estar atento, né? Não tá, quando for receber uma ligação dessa, prestar bem atenção, porque geralmente os hospitais não fazem esse tipo de ligação, pedindo essas altas quantias. Esse tipo de negociação tem que ser feita dentro do hospital, não através de telefone. É que, na verdade, eles se aproveitam, Vanessa, do desespero da família, se aproveita desse desespero e a pessoa ali querendo saber se o parente, né, aquele ente querido, vai ser operado, vai conseguir fazer um tratamento, acaba fazendo, mas a gente orienta que todo consumidor, né, principalmente nesses casos, quando receber uma ligação nesse sentido, que pesquise realmente a fundo, não faça esses depósitos, não caiam nesses golpes dessas pessoas mal intencionadas que querem apenas lesar, né, você, ainda mais num momento desse que você está muito delicado, você está numa situação realmente muito complicada, mas o importante mesmo é conseguir fazer esse discernimento, buscar realmente informações corretas para que não caiam nesse golpe, né, Vanessa? Moisés, qual o papel da mídia e da própria polícia no sentido de combater, então, essas ações? Eu acho que propagandear isso. Eu acho que o programa aqui hoje está fazendo um grande serviço, né? Ou seja, está mostrando uma situação. Eu vi que você leu ali, né, dizendo a nota dizendo anteriormente que isso já é uma coisa corriqueira, comum. Eu, por exemplo, desconhecia com relação a esse caso da saúde, né? Eu conhecia outros, né? Tem outras modalidades. Seu filho está sendo sequestrado, aconteceu tal coisa, então a pessoa entra naquele desespero, ela acaba não pensando, né? E a gente brinca dentro dos treinamentos que a gente dá em algumas empresas, a gente fala respira. Né? Então, se você respirar, né, conta até 10, aí você toma a melhor atitude. Nesse caso, é a gente divulgar, ou seja, você está divulgando para as pessoas essas questões, a polícia também está levando a conhecimento isso da população para que ela não caia, como disse o Eduardo, numa questão triste como essa, porque aí depois que já fez o depósito, depois que aí você não tem como, aí fica quase impossível de você reverter. E agora vamos conferir algumas notícias. Na região, Santos e Cubatão estão com índices de qualidade do ar fora do padrão da Organização Mundial de Saúde. Em alguns casos, o registro supera em até 4 vezes a recomendação do órgão internacional e se aproxima de municípios chineses. Cubatão, por exemplo, ultrapassou mais de 3 vezes o limite máximo tolerado pela OMS. Santos também ultrapassou em 2 vezes. Os números representam um sinal de alerta para a região. Eduardo, você está afiliado ao Democratas, mas você foi eleito pelo PPS, militou no PROS e agora está no DEM. O que fez você mudar de partido? Por que a escolha pelo DEM? Vanessa, boa pergunta, eu agradeço. Realmente, fui eleito pelo PPS e eu também entendo que essa troca de partido acaba não sendo muito saudável, né? Mas até a gente encontrar um local, né, que você realmente se sinta bem, de repente leva algum tempo. E hoje estou muito à vontade no Democratas, que tem novas ideias. Agradeço ao nosso presidente, também o jovem Rodrigo Leite, aí, que ao longo desses anos me fez o convite e trocando algumas ideias, né, parecidas. Sabemos que o Democratas é um partido jovem, um partido aí que tem muito a contribuir com a nossa região, não só em São Vicente, mas em Santos. Hoje também temos outros quadros também importantíssimos na Baixada Santista, deputados também atuantes aqui na nossa região, com o deputado Milton Leite, Alexandre Leite, que estão aí nos dando suporte. Então foi isso, Vanessa, que acabou me trazendo aqui para o partido, por me sentir à vontade, por saber que é um partido sério, que realmente está comprometido com São Vicente e com toda a nossa região. Moisés, há quanto tempo você está afiliado ao DEM e por que a escolha do partido? Então, a gente já trabalha há algo em torno de alguns anos, né? Não vou ficar falando de anos, mas pelo menos 3 anos a gente vem trabalhando um movimento de políticas sustentáveis, né? Que a gente está ligado à ONU, à PNUD, alguns organismos internacionais onde a gente vem desenvolvendo, vem buscando falar sobre política. E a gente vem propondo mudanças, workshops, participação das pessoas, um movimento de grande participação. E aí surgiu a possibilidade da gente militar na área pública, né? Que era uma coisa que
eu confesso que até pela minha formação, eu sou consultor empresarial, a gente atua dentro de empresas, eu tinha um pouco de receio de pegar a minha imagem que estava ligada a essa área e colocar ela dentro da política, por tudo que a gente observa hoje na política, né? Eu tenho uma filha, né? Então você acaba ficando com receio, como você vai ser visto, o que as pessoas vão falar de você. Sim. Mas eu acho que se a gente quer mudar a política, a gente precisa fazer parte, precisa correr riscos, precisa colocar a cara para bater. E o Democratas recebeu muito bem esse movimento nosso, né, que é um movimento de política sustentável e protagonismo cidadão. O que a gente busca é o quê? Dar protagonismo, ou seja, dar possibilidade de criar canais para que o cidadão participe verdadeiramente da política. Agora, dia 4 de junho, a gente vai ter um workshop com notáveis, pessoas que têm grande conhecimento em determinadas áreas de economia, desenvolvimento urbano, e isso vai ser aberto para pré-candidatos do Democrata, mas para quem quiser participar. Então, a gente vem fazendo esse movimento, vem movimentando a cidade já há algum tempo, e o Democratas acolheu esse movimento, acolheu essas pessoas que faziam política, mas não política partidária. Então, quando o Democratas abriu essa porta para a gente, e a gente buscou outras portas, a gente buscou outras situações, a gente conversou com outros partidos, na verdade a gente foi chamado para fazer parte de diversos partidos, mas a gente não tinha a abertura, porque assim, o que a gente gostaria mesmo é de fazer o que a gente está fazendo hoje, discutir a cidade de uma maneira ampla. Então assim, se a pessoa que está me ouvindo lá do outro lado da TV estiver contente com o prefeito, o que ela pode fazer? Simplesmente confirmar lá e votar no prefeito. Agora, se ela não estiver contente com o prefeito, ela precisa ter o quê? Opções. Ela precisa olhar para o lado de cá, para o lado das pessoas que estão fazendo política e enxergar opções. E é isso que a gente quer fazer, mostrar que existem outras maneiras, outras formas de você fazer política que não seja essa política do toma lá da cá. Sabe, a política do chequinho, a política da Lava Jato, a política do mais do mesmo. A política que você olha para um menino que parece que é renovação, mas na verdade está fazendo a política velha que a gente via lá na década de 80. Então, ou seja, nós precisamos avançar. E o Democratas aceitou muito bem esse nosso movimento, nós colocamos esse movimento dentro do Democratas. Quero dizer que estamos sofrendo, ou seja, pressão diária do governador, de deputado, para que a gente não tenha a possibilidade de ter a legenda para discutir política. Por quê? Porque existe essa pressão, ou seja, as pessoas falam que há necessidade de renovação. Aí eu olho para o Eduardo, que já é vereador, mas é um quadro novo, né? Uma pessoa nova na política. Então, nós precisamos de pessoas novas, mas para que haja surgimento dessas pessoas novas, precisa que haja espaço, precisa que o prefeito permita que a gente possa discutir. A gente não quer ganhar a eleição, a gente quer discutir a cidade, a gente quer olhar para a cidade e falar, olha, isso aqui não está bom, o caminho poderia ser esse, esse e esse. E até isso a gente vem enfrentando dificuldade no dia de hoje, ou seja, é diário, ou seja, a interlocução, né, do governador, de uma série de outras pessoas, para que a gente não tenha a possibilidade de discutir política como a gente quer. Agora eu queria perguntar para o Eduardo, o que está acontecendo em São Vicente com essa gestão, Eduardo? É uma série de problemas, Vanessa, que já ao longo do tempo, né, acabaram resultando nessa situação hoje. Temos uma queda de arrecadação gigantesca. Hoje, nesse ano de 2016, nós não conseguimos fazer um pagamento integral no DIES, todos os pagamentos escalonados. Só que nesse momento, Vanessa, como nós já viemos conversando com o atual gestor, temos que escolher prioridades. E qual que é a prioridade hoje? Tem que ser pagamento de salários, trabalhador, porque São Vicente tem um quadro de funcionários públicos competentes, importantíssimo. Temos uma empresa que dá um suporte para nós, que é a Codesave, que é o braço da cidade, que hoje está sofrendo, está parada. Se você passar pelo centro da cidade, pelo bairro, a cidade está completamente cheia de lixo. Então, São Vicente hoje passa por um problema que não é mais setorial, ele é geral. E realmente agora tem que fazer uma gestão, tem que cortar na própria carne. Isso deveria ter sido feito lá atrás. Hoje sabemos que, lógico, que o problema é um problema antigo, mas ele foi agravado, né, na atual gestão. Segundo o prefeito, ele falou que se fosse uma pizza, ele teria só 25%, algumas fatias dessa pizza, mas
ele sabia qual era a questão e o próximo gestor que vem assumir a cidade, ele vai ter que ter muita responsabilidade, vai ter que dar realmente um choque de gestão. Temos que diminuir algumas coisas. Hoje o funcionário está pedindo o aumento que ele é devido, mas hoje São Vicente está acima do limite prudencial, Vanessa, que está próximo de 68%, quer dizer, isso deveria ter sido feito lá atrás e não foi feito. E hoje desencadeia nesse quadro aí complicadíssimo, hoje o vicentino vem sofrendo, perdeu um pouco da autoestima, né? E hoje estamos contando os dias para que realmente a gente consiga chegar até o final do ano e consigamos cumprir, né, alguns compromissos. Sim, sim. Mas a gestão do Billy foi reflexo da insatisfação? Sim, infelizmente. A eleição do Billy, perdão, a eleição do Billy. Na verdade, a eleição do Billy foi um reflexo de uma insatisfação anterior. O pessoal não queria mais aquele governo, né? Era uma continuidade de 16 anos. Todos votaram com uma esperança. Só que realmente não foi concretizado da forma que imaginávamos, né? Demos aí todo o suporte para que para o prefeito, para ele conseguisse votar projetos importantes para a cidade, mas ele acabou não conseguindo resolver questões aí que, ao meu ver, simples, que deveríamos aí escolher essas prioridades, não foram escolhidas e São Vicente hoje está na situação que está. Você concorda com ele, Moisés? Você acha que é exatamente isso? É exatamente isso, ou seja, o problema de São Vicente é um problema grave, né? A gente vem observando aqui um pouco de perto, mas um pouco de longe também. Que é cidade vizinha. É cidade vizinha, é uma cidade irmã. Então isso é uma das coisas que inclusive a gente fala dentro da nossa ideia, da gente trabalhar as cidades como um todo. Então você envolver verdadeiramente os prefeitos para você trabalhar. Às vezes a gente gasta fortunas para fazer parcerias com cidades co-irmãs que estão do outro lado do planeta. E a gente não faz com São Vicente, que é a nossa cidade irmã e está aqui do nosso lado. Então tem uma série de questões que a gente poderia trabalhar em conjunto, né, para beneficiar São Vicente, mas que também viriam a beneficiar Santos, porque Santos também tem alguns problemas em decorrência das cidades que estão no entorno. Então, não só com relação a São Vicente, com relação a Bertioga, Guarujá, ou seja, inclusive a gente vem conversando, estivemos agora esse fim de semana em Bertioga, conversando com o prefeito Orlandini, conversando com o pré-candidato a prefeito lá pelo Democratas do Toninho. Então, ou seja, nós temos conversado com essas pessoas, com esses interlocutores, justamente com essa visão, que a gente possa, ou seja, integrar verdadeiramente a região. Porque a gente fala em integração, mas a integração, verdadeiramente, ela não acontece. A gente fala em gestão, mas a gestão verdadeiramente não acontece. Então, acho que a gente precisa parar de falar, né, e começar a atuar. Minha avó dizia assim para mim: Moisés, as pessoas falam muito porque a língua não tem osso, né? Se ela tivesse osso, batia no céu da boca, machucava, elas falavam menos e pensavam um pouco mais antes de falar. Então, o que eu acho que a gente precisa hoje é isso, é de pessoas que verdadeiramente coloquem as ações na prática. Perfeito. Eduardo, hoje temos aqui dois jovens. O Democratas é um partido que, pelo menos na região, parece mesmo ter uma característica de dar oportunidade a novos quadros. Vereador, isso reflete o perfil das principais lideranças do partido, como presidente e deputados? Eu acredito que sim. Aqui o Moisés, aqui, que é um jovem também. Em Mongaguá, nosso amigo Rafael Redó, o presidente do partido em São Vicente, Rodrigo Leite, também um jovem, os deputados do nosso partido, Milton Leite, 30 anos, o Alexandre Leite, segundo mandato de deputado federal, não tem nem 30 anos, tem 26 anos. Realmente, o prefeito de Salvador, o ACM Neto também, um jovem administrador e um dos melhores prefeitos do Brasil. Então, realmente é um perfil do Partido Democratas, dá oportunidade a esses jovens de caráter, jovens com responsabilidade, que têm aí o compromisso com a população. Eu tenho certeza, né, que tanto São Vicente como Santos aqui terá a oportunidade de ter pessoas aí do Democratas à frente da administração. Em São Vicente não temos candidato do nosso partido a prefeito, mas também pretendemos apoiar um jovem, porque eu acredito que essa força do jovem vai estar mudando, né, dando um novo rumo para a nossa cidade e para a nossa região. Moisés, você poderia adiantar aí alguns
projetos do Democrata para as eleições deste ano aqui em Santos? Então, a gente vem trabalhando dentro do Democratas com a ideia de utilizar tecnologias, né? Ou seja, a gente vem trabalhando com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Né? Esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né? Aí se a gente fosse falar sobre, né? A gente levaria horas para falar sobre eles, mas eles atuam em todas as áreas, e principalmente as áreas mais importantes, então, que é saúde, né, educação e segurança pública. Então, o nosso projeto hoje está muito focado nessas 3 áreas. Né? Então, a gente vai trabalhar dentro da saúde, dentro da educação e dentro da segurança pública, e a partir dessas áreas a gente vai criar uma interlocução com as demais áreas da prefeitura. Então, ou seja, a gente vai ver como que a gente consegue utilizar essas principais áreas, fazendo interlocução, levando tecnologia, ou seja, tecnologia, e quando eu falo em tecnologia, não estamos falando só em máquina, mas maneiras, formas inteligentes de você alcançar um determinado objetivo. Porque muitas vezes você não precisa necessariamente do dinheiro para você conseguir realizar determinadas coisas. Você precisa ter pessoas envolvidas, engajadas, que esse é um outro tripé importante do nosso projeto, que a gente vai trabalhar com uma escola de talentos, ou seja, a gente vai buscar dentro da prefeitura quem são os talentos, aonde estão esses talentos, porque assim, a gente escuta falar muito, na prefeitura só tem gente acomodada, na prefeitura não tem bons profissionais, na prefeitura as pessoas estão lá e não estão fazendo nada, mas eu duvido que isso exista. Nós temos pessoas lá inteligentíssimas, pessoas com mestrado, doutorado, que atuam na gestão pública há muito tempo. O que existe é que essas pessoas estão desmotivadas. Por quê? Porque não existem projetos onde elas possam verdadeiramente se engajar. Então, assim, a partir do momento que você tem o projeto, você traz a tecnologia, você motiva as pessoas através dessa escola de talentos. Isso a gente faz dentro de empresas. E aí tem gente que olha para mim, tem vários políticos que olham para mim e dizem assim, Moisés, você está sonhando. Ou seja, porque isso dá para fazer numa empresa com 300 pessoas, não dá para fazer numa prefeitura que você tem 1.000 e tantas pessoas trabalhando. Dá sim. Então, se não dá para fazer na prefeitura como um todo, nós vamos pegar áreas da prefeitura, nós vamos pegar a saúde, então vamos começar trabalhando pela saúde, depois nós vamos para a educação, depois nós vamos para o turismo, depois nós vamos trabalhar com áreas que são importantes da região para chegar no resultado que a gente quer. Quando você envolve, você tem o projeto, você tem tecnologia e você envolve as pessoas, as coisas acontecem. Ou seja, a gente vem ouvindo muito o prefeito dizer que o problema é da crise. Então, eu não estou entregando as coisas por causa da crise, o Hospital dos Estivadores vai ser entregue lá aquele caixote bonito, né, e graças a Deus que vai ser entregue, um hospital, porque a região precisa do hospital, é muito importante, mas ele vai entregar o quê? Um prédio. Né? Ou seja, os primeiros 90 leitos, o prazo de entrega desses primeiros 90 leitos é para dezembro. Né? Então, ou seja, não vai ser entregue um hospital, vai ser entregue um prédio. Então, isso dá para ser feito. Quando você envolve as pessoas, você consegue criar condição de avançar com os projetos. Porque, assim, você pega cidades como Campinas, você pega outras cidades que estão sendo premiadas internacionalmente por projetos simples. Então, ou seja, aqui no Guarujá, o Guarujá tem um serviço de saúde, onde eles levam a saúde até as pessoas. E foi um serviço que foi premiado. E Guarujá vive a mesma crise que Santos, que São Vicente, que Praia Grande, né? Então, são ações, às vezes, simples, com o envolvimento das pessoas para alcançar um determinado resultado. Tá ótimo. Obrigada, Moisés. E agora vamos ao nosso giro de notícias. Em São Vicente, um marinheiro de 50 anos foi baleado em uma pizzaria por volta das 11 da noite do último sábado. O crime aconteceu durante um arrastão realizado por 6 assaltantes. O homem foi levado ao Hospital Municipal de São Vicente, onde foi submetido a uma cirurgia. A vítima já foi transferida para um hospital de Santos e passa bem. A CETESB autorizou a Prefeitura de Santos a realizar um estudo simplificado sobre o túnel Santos-São Vicente. A medida é para obter o licenciamento ambiental da obra, que ainda não tem data para sair do papel. O empreendimento está orçado em pouco mais de 456 milhões de reais. Desse total, 228 milhões não deverão ser devolvidos à União. O restante da verba virá de empréstimo. Esse custo será dividido igualmente entre a Prefeitura de Santos e do Governo do Estado. Moisés, falando aí da notícia do túnel, você tem acompanhado esse projeto do túnel Santos-São Vicente. Na sua opinião, é uma obra prioritária e por que é tão importante?
É uma obra importante só pela situação que a gente até conversou aqui anteriormente no programa, né? Das situações que a gente poderia fazer em parceria, Santos, São Vicente e não só a região. Então, um túnel que interliga as duas cidades seria importantíssimo. Mas a gente vem falando dessa situação há quanto tempo, né? Aqui no intervalo a gente até falou rapidamente. Ou seja, desde 2002 você escuta notícias dessa obra. Quando você pensa no túnel que liga o Santos e o Guarujá, né? Ou que já foi ponte, ou que já foi sei lá o quê, você já escuta desde 1900 e bolinha falar desse tipo de ação. E isso não sai, mas não sai por quê? Porque não há um interesse para sair. Quando você pensa no túnel Santos-Guarujá, por exemplo, já se gastou milhões, ou seja, mais de 40 milhões em projeto. Então, imagina você pegar um recurso de 40 milhões, que hoje daria para equipar uma parte do Hospital dos Estivadores, gastos com projeto, né? Eu não conheço os números exatos, por isso eu não vou falar os números exatos do túnel que liga Santos a São Vicente. Mas certamente já deve ter se gastado muito em projeto. E a obra diz que vai sair do papel, não tem data, não tem prazo, ou seja, eu percebo as pessoas arrancando placas das obras para que você não perceba que elas estão com atraso. Você reclama de determinadas situações, determinadas obras, vai lá e se coloca caminhões, tratores para se movimentar por uma semana, depois para-se novamente, e aí se promete novamente aquilo que já se prometeu, que vai entregar tal coisa, que vai começar, que a primeira parte nós entregamos em dezembro, como é o caso do túnel. E a gente sabe que, de verdade, verdadeiramente, se você não tiver uma gestão inteligente, esse túnel vai sair, sabe quando? Nunca. Eduardo, existe alguma conversa por parte do prefeito, Billy, com o legislativo com relação ao túnel? Não há, e faz até um certo tempo que nós não conversamos aí, essa interlocução executiva e legislativa realmente, ultimamente, não tem existido. Mas eu vejo como uma obra importantíssima. Uma vez o prefeito Mourão de Praia Grande falou que se nós não pensamos de uma forma metropolitana, realmente não tem mais como fazer uma obra. As obras dos viadutos, hoje um problema em São Vicente acaba afetando muito Praia Grande, ou um problema de Santos. Quer dizer, é um corredor viário para chegar em Santos, tem que passar por São Vicente e vice-versa. Então temos que pensar sempre de uma forma metropolitana. Agora, investimentos da área de São Vicente, realmente, eu acredito que nesse momento é quase que impossível acontecer, Vanesca, porque São Vicente, da forma que vem passando, mas tem que ser obras realmente do governo federal, governo do estado, mas eu vejo como de suma importância. Como também sonhávamos muito com o VLT, que hoje, infelizmente, está aí funcionando, mas não está tendo a importância, a valia que esperávamos, né? Tomara que o túnel seja essa obra importante, aconteça realmente e vá beneficiar toda a região da Baixada Santista. Você acredita que ela sai do papel na próxima gestão de São Vicente? Olha, Vanesca, enquanto o homem tiver esperança e tiver fé, a gente continua vivendo. É dessa forma que eu penso, né? Então, acredito que possa, sim, sair, mas é uma obra, né, Moisés, que longa, que tem que ser feito muitos estudos ainda. Eu não sei se na próxima gestão, mas acredito que nos próximos 10 anos aí, Moisés, se é que consegue aparecer, tomara a Deus aí que seja beneficiado. A gente não está conseguindo entregar um hospital, né, que já foi aditado e novamente aditado e readitado com muitos milhões. A gente vai conseguir entregar um túnel que liga Santos, ou seja, a esperança, eu acho que ela é importante. Eu acho que é importante a gente pensar a cidade de uma maneira séria, né, verdadeira. Eu acho que é importante a gente parar, né, com essa propaganda absurda que a gente vê hoje todos os dias. Então, ou seja, você faz propaganda, você inaugura maquete, você inaugura a possibilidade de entregar algo, mas verdadeiramente você acaba não entregando para as pessoas. Porque toda vez que a gente fala que vai entregar algo, as pessoas criam uma esperança, né? Recentemente, agora na Câmara, teve lá a família de umas pessoas, de um munícipe de Santos que morreu, né, na UPA Central, né? Não sei se vocês ficaram sabendo desse caso. E esse morador santista, ele foi até a UPA Central, isso dito pela própria família dele, pelas filhas da vítima, da pessoa que se vitimou, morreu no banheiro da UPA. Por que ele foi? Porque ele ouviu dizer, através de propagandas, que a UPA dava um bom atendimento às pessoas. Então ele foi lá, recorreu à UPA,
ficou lá por cerca de 2 horas, isso segundo relatos de médicos que atenderam a pessoa, e chegou a falecer lá no banheiro, ou desfaleceu no banheiro, foi levado até um determinado local para tentar ser reanimado. Então, ou seja, eu acho que a gente tem que entender que quando você está à frente de uma prefeitura como Santos, uma prefeitura importante, quando você está à frente de uma prefeitura como São Vicente, que é uma outra prefeitura importante, quando você tem um mandato, como é o caso do Eduardo, você tem que trabalhar o quê? De maneira séria, porque aquilo que você faz, as ações que você toma à frente dessas situações estão prejudicando diretamente as pessoas, né? Ou seja, pessoas estão morrendo, pessoas estão ficando desempregadas, pessoas estão ficando sem esperança, pessoas começam a olhar para os políticos, e é por isso que as pessoas sérias às vezes têm medo de entrar para a política, olhando como se todos fossem picaretas, como se todos fossem bandidos, e essa não é uma verdade, tá? Então nós precisamos parar de brincar com política. A gente não brinca com a nossa casa, a gente não brinca com o orçamento da nossa casa, a gente não brinca com o orçamento da nossa empresa. Por quê? Porque se a gente brincar com isso, quem vai arcar com essa responsabilidade, com essa conta, você, eu mesmo, né? E por que a gente faz isso com a prefeitura? Porque quem arca com isso, quem é? É a população, não é a pessoa. Claro. Eduardo, mudando um pouquinho de assunto e falando sobre insegurança. Por que os índices de criminalidade são tão altos em São Vicente? Assalto, homicídio, tráfico de drogas. Uma coisa muito triste, isso tem explicação? Olha, Vanessa, realmente temos um efetivo policial pequeno, ao meu ver. A Guarda Municipal hoje ainda não está armada, apesar de estar já agindo de uma forma mais ostensiva, realmente está na rua. Mas hoje, como que o Guarda Municipal, inclusive, vamos formar uma comissão de vereadores, juntamente com os guardas municipais, para estar discutindo essas questões. E quais foram as reclamações? Hoje o guarda municipal não tem nem colete à prova de balas, não tem EPI. Ele trabalha com cacetete e com spray de pimenta e a pistola de choque. Como que ele vai conseguir entrar em confronto com o marginal, com o bandido? Quer dizer, ele acaba colocando a sua vida em risco, ele sai para trabalhar, não sabe se volta, é uma situação dificílima. Já foram feitos alguns pedidos para o secretário de Segurança Pública no tocante que a Operação Verão se torne uma operação realmente definitiva, principalmente aqui para aos finais de semana, onde o nível de criminalidade aumenta ainda mais. Então, precisamos também do monitoramento ainda maior em São Vicente. Em São Vicente já temos um monitoramento na praia, né? Sim. Então, acredito que armar a guarda, mas preparar de forma efetiva. Também temos que aumentar o efetivo do policiamento estadual, né? Aqui na nossa região, não só em São Vicente, mas em toda a nossa região. Obrigada, Eduardo. Mais notícias do dia. Em uma iniciativa inédita, o Conselho Municipal do Idoso de Santos iniciou o processo de assembleias itinerantes para facilitar a participação da população nas discussões de políticas públicas para a terceira idade. A próxima reunião será dia 14 de junho, às 9h30, na Casa de Participação localizada na Avenida Rei Alberto I, número 119, na Ponta da Praia. A partir de hoje, os números de emergência 190 da Polícia Militar e 193 do Corpo de Bombeiros vão receber solicitações para atendimento de ocorrência via mensagem de texto. O recurso será exclusivo para pessoas com deficiência auditiva, que deverão cadastrar os números de celular em um batalhão das cidades da Baixada Santista. Para realizar o cadastro, a pessoa deve comparecer ao batalhão e apresentar RG, CPF, endereço e até 3 números de celular para cadastro. O serviço é válido somente no estado de São Paulo. Eduardo, o Conselho Municipal do Idoso vem realizando aí plenárias para discutir políticas públicas para a terceira idade. O que tem sido feito nesse sentido na cidade? Infelizmente, eu acredito que muito pouco, até pela essa parte da população importantíssima, que é o idoso, que já trabalhou e já contribuiu bastante. Lá temos realmente o conselho. Eu acredito que tem que ser feita uma atuação mais forte, Vanessa. E eu não tenho enxergado nada nesse sentido, né, na cidade de São Vicente, pelo menos nesse último ano de 2016. Não tenho, apesar que o ano passado foi inaugurado alguns projetos sociais, como dança, essa integração realmente com a terceira idade. Mas no ano de 2016, até devido às dificuldades que o município vem passando, os investimentos foram poucos, mas o Moisés tem falado uma coisa muito boa, que
ações simples resolveriam muitos problemas, mas nem as ações simples, mas já estão sendo feitas no nosso município, que isso acaba nos entristecendo bastante, e quem sofre realmente é toda a população. Mas aí você tem acompanhado as atividades do Conselho? Sim, a gente tem acompanhado algumas atividades não só desse conselho, mas como de outros conselhos também. E Santos, diferente um pouco aí de São Vicente, tem algumas ações sim pontuais, até por ser uma cidade com característica, né, da terceira idade. Então tem alguns idosos até que brincam, nós estamos na quarta idade já, né? Ou seja, já está lá no bico, eles brincam no bico do corvo, lá na virada, né? Então Santos tem sim algumas ações que vêm sendo feitas. Eu acho que isso a gente tem que pontuar. Eu acho que o nosso objetivo, quando a gente quer discutir a cidade, não é ficar dizendo que só o que está errado, mas também mostrar aquilo que vem sendo feito e acho que pode sim ser implementado. Ou seja, você pode... ações poderiam ser Então, por exemplo, você poderia criar jogos, hoje existem vários jogos, não só nacionais, mas também internacionais, onde você poderia inserir esses idosos. Então, tem uma série de outras ações que você poderia implementar para fazer com que esse público, né, ou seja, tivesse, né, uma participação maior. Né, dentro do bojo da sociedade. Eduardo, mudando um pouquinho de assunto, no início do programa nós falamos um pouco sobre as próximas eleições e sobre a sua candidatura em São Vicente. Quais são os projetos do DEM para o município de São Vicente? Hoje o DEM já assumiu uma postura de estar apoiando um jovem candidato a prefeito, que é o nosso amigo, meu irmão de fé, o Júnior Bozella, que realmente acredita que São Vicente tem jeito, né? Não vamos mais quanto pior, melhor. A gente quer o melhor para São Vicente. Como ele falou, enverga, mas não quebra, não desiste, porque realmente a política tem que ser feita de uma forma responsável. A gente espera, Vanessa, reestruturar totalmente a nossa cidade. Estamos conversando para isso, para participar realmente, efetivamente do governo, não com a ideia de cargos e esses aconchavos do político. A gente quer realmente ver que São Vicente volte a crescer. A nossa candidatura também é uma coisa sólida, porque viemos trabalhando ao longo do tempo, sempre preocupado, voltado ao social, à defesa do consumidor. O Júnior tem bons olhos para isso, para a educação, para a saúde, tem ideias, né, de estar levando a sede do Executivo para a área continental, para que a área continental consiga realmente crescer da forma que precise. Na verdade, São Vicente hoje, a ilha cresceu tudo que tinha que crescer, e agora a área continental tem um campo imenso a ser ainda devastado na forma de crescimento populacional, ainda não fomentar o comércio. Quer dizer, levar para lá a sede do Executivo seria uma forma de melhorar a arrecadação da cidade, na área continental, incentivar a vinda de muitas indústrias. Então, o Democrata vem trabalhando para isso, para que São Vicente realmente volte a crescer. Em 2017, eu acredito que a gente vai conseguir colocar nos trilhos. A partir de 2018, São Vicente realmente volte a crescer. Perfeito. Mas os democratas ganharam ainda mais destaque no cenário nacional, isso é notório, assumindo aí o Ministério da Educação no governo agora do presidente Michel Temer. Qual a sua expectativa do partido aqui em Santos? A minha expectativa é a melhor possível, né? Ou seja, hoje a gente vem discutindo a cidade. Quando a gente iniciou esse processo, né, foi engraçado que as pessoas diziam para mim: Moisés, não se mete nisso, né? Continua trabalhando, vai fazer o que você faz bem feito. Né, não tem como concorrer, as pessoas estão com a máquina na mão, tem uma série de coisas que você, né, sequer conhece dentro da política, e a gente iniciou o processo. Hoje as pessoas olham para a gente, essas mesmas pessoas, e falam: olha, a gente enxerga alguma chance, né? E para mim, enquanto empresário, enquanto consultor, né, jornalista, mas principalmente cidadão, eu pontuo que a gente já venceu a eleição. E por que eu digo que a gente já venceu a eleição? Eu estou falando dos votos que vão ser contabilizados lá na urna? Não. A gente já venceu pela possibilidade que a gente está tendo de discutir a cidade, de falar das coisas importantes que precisam ser faladas. Eu acho que essa é a maior vitória, essa é a grande vitória do Democratas, quando você pensa na esfera federal. O Democrata se tornou hoje a principal via. As pessoas não falam mais dos outros dois partidos, então eu nem vou repetir o nome deles aqui, mas as pessoas falam do Democratas. O Democratas vai fazer um grande papel lá em São Vicente, ajudando o Júnior. Vai fazer uma grande, eu tenho certeza, uma excelente gestão. Vai fazer uma excelente gestão em Mongaguá.
ou seja, com um redor. Já está fazendo uma excelente gestão lá com Orlandina, em Bertioga, e vai fazer com o Toninho, né, que hoje é o nosso pré-candidato. E eu tenho certeza que se a população nos der a oportunidade, né, aí a parte essa vitória que a gente já teve, e a gente tiver a vitória lá na urna, ou seja, com a contagem dos votos, a gente vai fazer uma grande gestão aqui em Santos, porque não é o Moisés. Hoje a gente tem um grupo aí de 50, 60, 70 pessoas trabalhando quase que diariamente em áreas específicas para que a gente entregue para a população um bom resultado. Perfeito. Nós já estamos encerrando, eu peço aí as suas considerações finais. Eu quero te agradecer a oportunidade de ter estado aqui, quero agradecer o vereador Eduardo, né, por ter debatido aqui com ele algumas questões importantes da nossa região. Quero agradecer as pessoas que estão nos ouvindo aí, que estão nos conhecendo, e quero pedir essa oportunidade apenas de discutir a região, ou seja, isso é o que o Moisés Fernandes quer, mostrar aquilo que não está certo, como pode ser feito, falar bem daquilo que vem sendo já feito e implementar, mas verdadeiramente discutir a gestão pública, ou seja, fazer gestão de uma forma diferente. É isso. De que forma as pessoas podem participar? As pessoas podem participar, a gente tem um grupo de participação hoje, que é esse movimento de políticas públicas, né, de políticas sustentáveis. Dia 4 de junho tem workshop, se as pessoas quiserem me procurar nas redes sociais, é só digitar lá Moisés Fernandes, é com Y, né, não é com I, né, a gente brincou sobre isso. Nos procure, venha participar, venha construir esse novo modelo de gestão que a gente vem conversando e vem falando e que cada vez vem atraindo mais pessoas. Porque o que a gente quer verdadeiramente é a participação das pessoas dentro desse processo. Porque a política não vai mudar se não houver a participação das pessoas. Perfeito. Obrigada, Moisés. Eduardo, as últimas considerações, por favor. Vanesca, obrigado pelo convite. Moisés, grande prazer. Quero desejar a você muita sorte também no pleito. E quero me reportar a você, principalmente nosso telespectador vicentino, falar que São Vicente tem jeito, São Vicente temos que ter esperança, vamos resgatar a autoestima do vicentino com o novo governo a partir de 2017, vamos colocar São Vicente nos trilhos, a área continental realmente vai ser a menina dos olhos de ouro da nossa cidade. Eu tenho certeza que o Democratas vai participar do governo efetivamente e vai ajudar São Vicente volte a crescer e o vicentino volte a ter a sua autoestima. Tá ótimo. Obrigada, Eduardo. Vamos agora para algumas notícias do dia. Até o próximo dia 30, os moradores da Baixada Santista têm a oportunidade de conferir obras de uma das mais influentes artistas norte-americanas, Frida Kahlo. Ao todo, são 18 peças da artista mexicana apresentadas na mostra Ícones. A mostra é aberta ao público na loja Cinza General Store. O endereço fica na Praça Rotary 16, no Gonzaga. E hoje, corrigindo, latino-americana. E hoje as chuvas que deram uma trégua no final da semana aqui na região retornam e, pelo visto, para ficar. A previsão para hoje é de pancadas de chuva ao longo do dia. A máxima chega a 30 graus e a mínima 18 na Baixada Santista. A partir de amanhã as temperaturas devem descer um pouco e as chuvas devem nos acompanhar até o final de semana. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Para você um bom dia e até amanhã.